Boa noite, amada Igreja do Senhor. Boa noite, você que nos assiste pela internet. Estamos aqui para louvarmos e cultuarmos nosso Deus, e quão maravilhosos louvores que nós cantamos, que nós declaramos ao nosso Deus, que a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor por todo sempre. Amém? Quantos estão felizes essa noite, diga amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Peço que a amada Igreja possa abrir em Apocalipse, capítulo 3, verso 11. Apocalipse, capítulo 3, verso 11. Peço que meu pastor possa ler e em seguida nos introduzir em oração. Apocalipse 3, verso 11. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Te bendizemos, glorioso Deus, pela tua presença, nos dirigires a estar conosco. Desenvolvidos que foram os 5 minutos de oração, tivemos uma tremenda e maravilhosa ministração, também tremendos e maravilhosos louvores, e agora capacita-nos, unge-nos, para que recebamos essa palavra vinda do teu trono, já posta no coração do teu servo, o nosso amado ministro Ed Filho, já devidamente ungido pelo teu Espírito Santo, e recebemos essa palavra de todo o nosso coração, em nome de Jesus, amém. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Vou ler novamente aqui a leitura perfeita lida pelo meu pastor. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Irmãos, nós estamos aqui neste culto porque nós cremos e sabemos que o Senhor está aqui, que o Senhor nos prometeu que brevemente voltará para nos buscar. Essa é a nossa esperança, essa é aquilo que move a nossa vida, é aquilo que faz com que a gente saia de casa, do que a gente venha aos cultos. Esse é o que faz, é o que nos move a todos os dias buscar ao Senhor Jesus, é saber que Ele é um Deus fiel, que Ele é um Deus que ressuscitou e que Ele está vivo e que brevemente Ele voltará para nos buscar. E aqui é uma promessa da parte de Deus para nossas vidas. Eis que venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Irmãos, sobre nós está uma coroa que lá Paulo, em 1 Coríntios 9, vai falar que é uma coroa incorruptível, uma coroa que não se estraga, uma coroa que ninguém pode tomar de nós, a não ser nós mesmos, que se quisermos entregar de mão beijada para o inimigo, assim fazemos. Mas a verdade é que nós temos aqui uma coroa a guardar, nós temos uma salvação a zelar, nós temos algo em nossas vidas que nós não podemos perder jamais, que é o temor do Senhor, que é a salvação, que é estar cada vez mais entendendo de que você faz parte de uma igreja santa, uma igreja pura, uma igreja que ama o Senhor com tudo que tem, com tudo que é, com toda a sua alma, seu corpo, o seu entendimento, uma igreja que não se curva à mácula, não se curva a pensamentos mundanos, não se curva ao sistema do mundo, mas pelo contrário, é uma igreja que diariamente tem se renovado, tem se transformado, tem buscado o aperfeiçoamento em Cristo Jesus. E isso, irmãos, é muito interessante, porque nós somos essa geração, e nós sabemos que nós somos a geração, a última geração, a geração do arrebatamento. Nós sabemos que, irmãos, pouco tempo falta para que nós cheguemos a contemplar esse grande dia, que é o arrebatamento. Falta muito pouco tempo para nós chegarmos e, abrir em piscar de olhos, estaremos sendo guiados por miríades e miríades de anjos. Falta muito pouco tempo para que nós possamos ouvir da voz do nosso Deus: vinde, bendito do meu Pai, e entrai no gozo do teu Senhor. Irmãos, e isso deve cada vez mais, nesses últimos dias, predominar e prevalecer em nosso coração. E o tema dessa noite é blindados em Cristo. Por que é de blindados em Cristo? Porque, irmãos, nesses últimos dias, se nós não estivermos blindados em Cristo Jesus, nós iremos fracassar, nós iremos tropeçar, nós iremos esmurecer. E esse não é o desejo de Deus para nossas vidas. Ele quer que todos que estejam aqui sejam salvos. Ele quer que cada um de nós cheguemos ao pleno conhecimento de Cristo Jesus. Ele quer que cada um de nós tenhamos intimidade, que cada um de nós estejamos naquele grande e glorioso dia.
dia. Então, irmãos, como que nós podemos estar blindados em Cristo? É interessante que é blindados em Cristo, dá no português, né? Você está dentro de Cristo, é você permanecer em Cristo, é você fazer parte de estar um só, assim como Jesus orou em João 17, que eles sejam um como eu sou um em você, Deus. Assim nós também temos a plena certeza de que, se nós estivermos blindados em Cristo, nós teremos uma vida bem-sucedida. Vamos abrir, amada igreja, agora em 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, 3, do verso 14 ao 17. 2 Timóteo 3, do verso 14 ao 17. Peço que o presbítero Luciano possa ler para a gente, por favor. Glória a Deus. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe das sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aleluia. Irmãos, como que nós podemos estar blindados diante desses últimos dias? Só há uma maneira, é você mergulhar na sã doutrina, é você mergulhar na palavra de Deus, é você entender que a palavra do Senhor é o bem mais precioso que nós temos aqui nessa terra, porque ela é claramente, ela é notoriamente, a comunhão que nós temos com Deus, é quando Deus fala conosco, quando nós lemos a sua palavra, o Espírito Santo de Deus fala conosco de formas inimagináveis. Então, nós sabemos, nós temos o conhecimento, nós somos bem doutrinados quanto a isso, quando nós lemos às vezes um versículo, o Espírito Santo ele vai ministrando, e que para mim ele ministra uma coisa, para o pastor ele ministra outra, para Maria ele ministra outra, para o Marcelo ele ministra outra, porque ele a sabedoria dele é multiforme, e isso é maravilhoso. Quando nós entendemos que a palavra do Senhor é uma palavra maravilhosa, que faz com que nós tenhamos cada vez mais, como ele falou aqui, que tenhamos aqui, para que nós possamos ser cada vez mais perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, quando nós entendemos que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, nós começamos a viver uma vida de santidade, nós começamos a viver uma vida de intimidade com Deus, nós começamos a entender aquilo que Deus quer para nossas vidas, e o desejo de Deus que Ele quer para nossas vidas é que nesses últimos dias sejamos cada vez mais enraizados na sua palavra, cada vez mais nos blindados pela sua palavra, porque se nós não estivermos, irmãos, nós temos visto hoje coisas terríveis, nós temos visto hoje heresias que ouvindo assim, parece que a palavra está indo bem, mas quando você percebe, você vê ali aquela heresia que acaba destruindo a sua vida, acaba destruindo aquilo que você tem como mais precioso, que é a coroa de justiça que nos está aguardada. Então nós temos que tomar muito cuidado com o que nós temos ouvido, nós temos que tomar muito cuidado, por isso nós precisamos cada vez mais ter em mente que a palavra do Senhor é o bem mais precioso que nós temos. Não basta, irmãos, nós só conhecermos de que é pregado nos cultos, do que é ministrado aqui em cima, nós temos que ter um relacionamento com Deus. Não basta nós apenas não basta nós apenas estarmos aqui nos cultos diariamente, semanalmente, ouvindo a palavra de Deus e não colocar em prática, e não buscar viver isso, e não buscar viver intensamente aquilo que Deus tem ministrado, porque Deus Ele quer que nós tenhamos cada vez mais santidade em nossas vidas. Deus quer que nós sejamos um povo santo. O que é um povo santo? É um povo que é separado, é um povo que é exclusivo de Deus, é um povo que, assim como Daniel, decide não se contaminar com as finas iguarias deste mundo. Nós temos visto, irmãos, muitas igrejas, infelizmente, não só muitas igrejas, mas muitas pessoas que nós mesmos conhecemos e que hoje, infelizmente, não estão aqui no culto, não estão aqui presentes, não estão congregando, que decidiram, que optaram se contaminar. Por quê? Por falta da palavra, por falta de se enraizar no ensino doutrinário, por falta de buscar a Deus com toda a sua alma, com toda a sua força,
esse entendimento, deixaram com que os dias forem amordecendo e amortecendo no seu coração. Irmãos, nesses tempos de enganos, de relativismo e falsa doutrina, estar blindado em Cristo é a única forma de resistir e permanecer até o fim. E quando nós lemos a carta de Timóteo, quando nós lemos o 2 Timóteo, nós vamos ver que Paulo estava instruindo Timóteo exatamente isso, a você permanecer na palavra, é você buscar a Deus, é você buscar estar cada vez mais convicto, lendo, buscando, se alimentando da palavra. Para quê? Para que você possa se livrar dos falsos ensinos. Paulo fala nessa carta muito sobre os falsos ensinos, sobre os falsos mestres. Você tem que tomar cuidado com aquilo que você tem ouvido, você tem que tomar cuidado com quem você está conversando, você tem que tomar cuidado com aquilo que você está se alimentando, porque se essa pessoa não se alimenta da verdade e ela começa a minar seus ouvidos, você com certeza uma hora irá cair no conto do vigário. Nós não podemos dar brecha, irmãos, são os últimos dias, como nós lemos, eis que venho, irmão, o Senhor está muito próximo. Então, esse sentimento que Deus colocou no meu coração é sobre cada vez mais, irmãos, buscar ao Senhor nesses últimos dias. Paulo, ele fala que está blindado a se proteger dos falsos ensinos. Em 2 Timóteo 4, aqui nesse capítulo mesmo, ele fala: porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, não suportarão a verdade, não suportarão buscar a Deus como Ele é, pela sua essência, mas buscarão sempre artifícios e coisas superficiais para adorar ao Senhor. E nós, o povo de Deus, o verdadeiro povo do Senhor, não precisamos de artifícios, não precisamos deixar uma parede preta, não precisamos deixar um ambiente estruturado, nós precisamos da presença do Senhor Jesus. E se nós não tivermos a palavra de Deus enraizada no nosso coração, nós começaremos a olhar para o que o mundo oferece. Nós começaremos a comparar o que está no mundo do que está na Bíblia. E nós olhamos muitas vezes, irmãos, isso acontece muito com o jovem, né? O jovem fala assim: poxa, por que eu não posso sair, beijar na boca, não posso fazer essas coisas? E enquanto os meus amigos da escola estão fazendo, por que o jovem se questiona? Por falta de conhecimento da palavra, porque ele não consegue enxergar que aquilo que Deus tem preparado para ele é infinitamente melhor, é infinitamente maior do que beijar todas as bocas desse mundo. Estar com Cristo Jesus, o que Ele nos oferece, irmãos, é algo incomparável, uma coroa de glória incomparável. A palavra diz que cada sofrimento, cada angústia que nós sofremos por amor a Cristo, redunda para nós eterno peso de glória. Então, irmãos, é por isso que nós precisamos estar cada vez mais enraizados na palavra, porque quando nós estamos enraizados na palavra, a gente não abre brechas para olhar outras circunstâncias terrenas. Quando nós estamos enraizados na verdade do Senhor, nós temos argumentos para vencer o inimigo nas suas falácias. Estar em Cristo, irmãos, transforma o nosso viver. Paulo também trabalha muito sobre em Timóteo, quanto você está na presença do Senhor, buscando a palavra, entendendo que ela é útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a educação na justiça. Ele vai falar que isso transforma o caráter daquela pessoa, ele transforma o nosso caráter, e aí nós podemos dizer com toda a autoridade, que não sou eu mais quem vive, mas Cristo que vive em mim, que não sou eu mais quem toma as decisões, porque eu quero, porque eu acho, porque eu penso, é por aquilo que está pautado na palavra, é por aquilo que está pautado naquilo que Deus quer para nossas vidas. Então, irmãos, isso é maravilhoso quando nós entendemos a preciosidade que nós temos na palavra do Senhor, nesse livro, seja no celular, seja no físico, nós começamos a entender coisas grandes que Deus tem para nossas vidas, e a nossa vida é transformada. Nós precisamos cada vez mais entender que precisamos andar em santidade, mas só podemos andar em santidade se nós praticarmos a palavra. E se nós não conhecemos a palavra, se nós não entendemos, nós não iremos andar em santidade. Então nós precisamos cada vez mais entender que o Senhor Jesus quer que nós vivamos pela sua palavra. Amém? Irmãos, e quando nós estamos na verdade, quando nós estamos na palavra, nós começamos a entender que o inimigo arma ciladas sempre para nos derrubar. O inimigo tenta trazer sempre argumentos para nos afastar de Deus. O inimigo tenta trazer sempre argumentos que fazem com que nós não tenhamos uma vida plena em Cristo Jesus. E aqui eu vou trazer alguns exemplos desses argumentos, amém?
O primeiro exemplo é aquela famosa frase, né? A igreja sou eu sou a igreja. Irmãos, nós somos a igreja, o corpo de Cristo é a igreja, nós unidos somos a igreja. Você individual é apenas um membro que compõe a igreja. Você não é a igreja. Jesus Cristo não olha para você apenas, nossa, a igreja é só esse fulano aqui. Não, você faz parte do corpo. Você faz parte, você é um membro um do outro. E se você estiver enxertado na videira, você é sim membro do corpo. Agora, se você vive displicentemente, se você vive sem cumprir aquilo que Deus quer para a sua vida, sem andar sobre a palavra do Senhor, você não é membro do corpo, acaba morrendo, como diz o louvor. 1 Coríntios 12, de 12 a 20, eu vou ler algumas partes, diz assim: porquanto, assim como o corpo é uma só unidade e possui muitos membros, todos os membros do corpo, ainda que muitos, constituem um só organismo. Assim também ocorre em relação a Cristo. Nós temos que entender que somos nós, a igreja, junto, que o Senhor ordena a sua bênção, que o Senhor ordena a vida para sempre, como diz Salmos. Nós temos que entender que nós não andamos nessa caminhada sozinho, nós não iremos conseguir andar nessa jornada sozinho. Nós precisamos do nosso irmão, nós precisamos congregar, nós precisamos estar dentro, enxertado na videira, junto com nossos irmãos. Em Romanos 12, 5 diz: assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada membro está ligado a todos os outros. Irmãos, isso é maravilhoso. Quando nós entendemos, nós não abrimos margens para picuinhas. O irmão é isso, o irmão é aquilo. Porque acontece isso. Porque eu não gosto de ir para a igreja. Isso acontece muito, irmãos, nesses relatos desse pessoal que fala assim: não vou mais para a igreja porque a igreja sou eu. Aí quando vai, mas por quê, irmão? Por que você não decidiu isso agora? Por que você não vai mais congregar? Não, porque o irmão é muito chato. Porque o fulano, irmãos, misericórdia, chato é essa pessoa, né? Que decide sair de um momento maravilhoso, numa congregação solene, para bel prazer, porque não gosta de fulano ou ciclano. Irmãos, aqui onde nós somos trabalhados, aqui onde nós somos forjados, aqui onde nós somos instruídos por Deus, que estar em unidade é a melhor coisa. Hebreus 10, de 24 a 25 diz: e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros. Irmãos, nós precisamos entender que nós, nesses últimos dias, não podemos ficar chateados se o irmão perguntar: irmão, por que você não foi para a igreja? Está tudo bem? Está tudo certo? Não, isso significa que o irmão se preocupa com a gente, isso significa que o irmão se preocupa com a sua vida, isso é um zelo da parte de Deus para com a sua vida. Mas aí não, às vezes a gente pergunta, aí a pessoa: pelo amor de Deus, não posso faltar um dia que já... Misericórdia, não é assim, irmãos. É o zelo da parte de Deus para cada um de nós. O Senhor não quer que nenhum de nós se perca. Então, é o desejo do Senhor que admoestarmos uns aos outros, estimularmos uns aos outros, para que não deixamos de congregar, para que não deixamos de reunir, para que não deixamos de estar aqui neste lugar, como é costume de alguns. E quanto nós estamos vendo isso por aí afora. Misericórdia, são os desigrejados. Irmãos, o pastor pregou segunda-feira sobre algo maravilhoso, sobre as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja do Senhor. Irmão, se você não for parte ali do corpo de Cristo, a promessa não vai até você, não. Você tem que fazer parte do corpo de Cristo. Você tem que ser membro ativo, você tem que estar presente no corpo, no Cristo Jesus. Senão, irmãos, tchau e tchau, não tem para onde, porque com a palavra de Deus se ensina não, ou você está alicerçado na presença do Senhor, ou você está longe da sua presença, ou você está fora dela. O segundo ponto, irmãos: uma vez salvo e sempre salvo. Só que eu não quero entrar nessa doutrina em específica, o pastor já trabalha isso muito bem, porque nós aqui, agora trazendo para a nossa realidade, irmãos, nós aqui já somos bem doutrinados, e quando nós ouvimos algo nesse sentido, ou algum pregador, algum livro, nós já identificamos rapidamente: isso aqui é laço. Porém, irmãos, existem muitos cristãos que rejeitam isso na palavra, porém na prática vivem como se assim fosse uma verdade, como se essa fosse uma verdade. De que modo? Quando nós andamos sem estar na palavra do Senhor, quando nós andamos sem temor ao Senhor, quando nós andamos no dia a dia, fazendo o que a nossa carne se agrada, nós agimos como se essa fosse uma verdade.
como nós estamos falando, olha, Jesus está voltando, eu já converti, já aceitei o Senhor ali na frente, agora eu posso viver a minha vida tranquilo e não vai dar nada, porque o Senhor, Ele sabe da minha vida. Não, irmãos, Deus, Ele sabe muito bem, por isso Ele quer que você se arrependa e se converta de verdade. Porque, irmãos, viver dessa forma traz prejuízos para a nossa vida. Irmãos, a igreja de Éfeso era uma igreja operosa, uma igreja boa, uma igreja que trabalhava, e a palavra diz lá em Apocalipse, que era uma igreja que rejeitava os ensinos, os falsos ensinos, porém, o Senhor tinha contra eles que eles abandonaram o primeiro amor. Eles tinham abandonado o primeiro amor. Irmãos, muitos de nós, em nome de Jesus aqui não, mas por aí afora, muitos de nós andamos dessa forma, andamos fazendo, aí a gente fala assim, não, isso aqui é heresia, isso aqui eu não sigo, isso aqui eu vou parar de assistir, isso aqui eu não vou, mas na nossa prática, no dia a dia, nós estamos vivendo como ateus praticantes, nós vivemos como se Jesus não fosse voltar, porque aquele que crê que o Senhor vai voltar, aquele que crê que o Senhor está às portas, esse continua se santificando, esse continua buscando, tanto que Jesus fala lá no último livro em Apocalipse, aquele que é justo continue aquele que é justo continue a santificar, aquele que é santo continue a santificar-se, aquele que é imundo, aquele que é insusto, continue na sua imundície. Por quê? Porque aquele que sabe que o Senhor está às portas, ele não vive de qualquer forma, pelo contrário, ele vive todo o tempo atento, ele vive todo o tempo vigilante, como as virgens prudentes. E esse é o desejo de Deus para nossas vidas, que nós em todos os momentos vivamos atentos, não podemos deixar a peteca cair, principalmente nesses últimos dias, mas nós precisamos andar em santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Isso, irmãos, é um ato de fé. Quando você anda em santidade, é um ato de fé, porque você crê que o Senhor Jesus, Ele vai voltar, então você começa a agir, começa a viver conforme se Ele fosse voltar a qualquer momento. E eu tenho certeza que se nós tivéssemos a data certa, olha, daqui a 50 minutos o Senhor vai voltar, eu tenho certeza que hoje no trabalho era só louvor, durante a caminhada para a igreja, durante o caminho do trabalho, era orando para o Senhor, pedindo perdão pelos pecados que nem lembrava, que nem sabe cometeu. Irmãos, nós não podemos ser assim somente quando há um mover, ou quando, ai meu Deus, agora a pandemia encheu a igreja, porque o Senhor está voltando. Não, nós temos que ser assim em todos os momentos, amados. Nós precisamos viver assim diariamente, porque aquele que crê, que clama Maranata, que diz, Senhor, ora vem, Senhor Jesus, ele não anda de qualquer forma, essa é a vida dele, é em todo o tempo, orando, buscando, jejuando, estando cada vez mais em intimidade com Cristo Jesus. Amém? O nosso caminhar no dia a dia deve refletir que esperamos e o aguardamos. Em Salmos 31, 24 diz, esforçai-vos e Ele fortalecerá o vosso coração. Vós, todos os que esperais no Senhor. Vós, todos os que esperais no Senhor. Continue se fortalecendo, continue caminhando, continue buscando, porque esse Deus virá brevemente e nós precisamos estar preparados. Irmãos, a salvação é um dom gratuito de Deus, sim, cada um, nós somos bem doutrinados, se porventura nós nos desviarmos e se der tempo, nós nos convertermos, nos arrependermos ali no último dia de nossas vidas, nós seremos sim salvos, mas até lá nós temos que viver uma vida de santidade. Se nós estamos aqui com saúde, se nós temos uma oportunidade de adorar ao Senhor diariamente, nós temos que andar em santidade, nós temos que praticar a palavra do Senhor. Por isso que é importante nós lermos, entendermos e sabermos que toda a Escritura é inspirada por Deus, porque muitas vezes nós pegamos algo que é para nossas vidas e falamos assim, eu acho que isso aqui não é bem assim desse jeito, não, isso aqui não faz muito meu sentido, não, negar, morrer a minha carne, não gostei muito disso não, mas aí o pastor está falando assim, Deus abençoará a sua casa, a sua família, aí a pessoa está, amém Senhor, amém. A palavra do Senhor não é assim, irmãos, nós precisamos cada vez mais entender que as bênçãos do Senhor é para aqueles que o temem, é para aqueles que o amam, é para aqueles que adoram o Senhor em espírito e verdade, que têm santidade, que buscam a Ele em todo momento. A palavra diz, o próprio Cristo Jesus orando, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Irmão, se nós não estivermos em intimidade com essa palavra aqui, nós seremos crentes fracos, nós seremos crentes que a todo momento precisaremos de ajuda, é o crente da UTI, que só vive respirando por aparelho. Não, irmãos, nós não podemos ser assim, precisamos cada vez mais ter a ousadia de buscar ao Senhor, precisamos cada vez mais ter a ousadia de, Senhor,
eu vou sentar agora um pouco, eu vou ler a tua palavra, eu quero entender aquilo que tu tem para a minha vida. 30 minutos é o que eu posso dar, mas eu vou ser os melhores 30 minutos da minha vida, eu vou me dedicar a essa palavra, eu vou ficar durante o dia mastigando, lendo. Irmãos, é maravilhoso isso. Irmãos, muitas vezes, irmãos, a palavra, às vezes o devocional que o pastor bota lá todos os dias, às vezes fala comigo de uma tal forma, e isso é maravilhoso. Mas tem gente que nem lê, nem faz nada, às vezes só reage lá, só porque o pastor colocou, reage lá. Misericórdia, irmão, não faça isso não. Lê o devocional pelo menos, depois reage. Nós precisamos ter cada vez mais amor à palavra de Deus, irmãos. Principalmente nesses últimos dias. Terceiro ponto, Cristo Jesus perdoa tudo, então eu posso pecar. Irmãos, isso é algo assim que é interessante. Lá em Romanos, Paulo bate fortemente contra isso, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então significa que eu posso viver pecando porque vai superabundar a graça? De maneira nenhuma. Nós precisamos andar em santidade, porque aquele que ama, a palavra diz, aquele que me ama é aquele que guarda e que pratica os meus mandamentos. Aquele que me ama é aquele que tem prazer em ouvir os meus mandamentos, tem prazer em ouvir o que eu tenho a ministrar, é aquele que tem prazer em ter intimidade comigo. Esse sim é o que me ama, esse sim é aquele que eu tenho prazer no meu coração, esse sim é aquele que vai, meus irmãos, aquele que vai provar o melhor dessa terra, aqueles que amam o Senhor. E amar ao Senhor não é da boca para fora, não é vir aqui no culto, cantar louvor, levantar a mão, dançar no culto de celebração, não, é você de todo o seu coração praticar e viver essa palavra que está aqui. É nós vivermos diariamente a palavra do Senhor Jesus. Aquele que ama o Senhor não vive praticando pecado. Amém, igreja? Quarto ponto. Você não precisa orar tanto. Você tem um dia corrido, você tem muitos afazeres, você não precisa orar, irmãos. Mentira do capeta, você que por assim pensa, irmãos, nós precisamos todos os dias estar em constância a oração. Em Tessalonicenses fala, orar sem cessar, irmãos. Nós estamos numa guerra espiritual, e quanto mais o tempo se passa, quanto mais o tempo avança, e quanto mais o Senhor está próximo, o que o Senhor fala que iria aumentar? A apostasia. E se nós não vigiarmos, se nós não orarmos, se nós não tivermos intimidade com o Senhor e comunhão com a sua palavra, nós iremos ser uma dessa estatística dos que entrou para o grupo dos apóstatas. Misericórdia. Não é o desejo para nossas vidas isso, mas nós precisamos cada vez mais buscar o Senhor Jesus em intimidade. E essa é uma troca muito interessante, irmãos. Quando você lê a palavra e você ora a palavra, irmãos, Deus vai te enchendo, vai te transbordando de tal forma que você não consegue dimensionar. Quantas vezes nós chegamos aqui no culto cansado, o Senhor traz a ministração da palavra, aquilo que nós precisávamos ouvir, e a gente começa a orar nessa troca maravilhosa, e nós vamos sendo vamos sendo transformados, e vamos sendo avivados, e quando saímos do culto, nós estamos leves, nós estamos igual uma pena, e esse é o poder do Espírito Santo em nossas vidas, irmãos. Esse é o poder daquele que tem intimidade com o Senhor, aquele que pega a palavra e entende que aquilo que está sendo ministrado, não é porque ele está querendo pregar para um e para o outro, é para mim. Todas as palavras que estão sendo ministradas não é para o fulano, não é para o beltrano, não é para o ciclano, é para mim. Às vezes, irmão, a gente pensa assim, essa palavra aí não tem nada a ver comigo, não tem, irmãos, claro que tem. Se Deus está falando, é porque Ele está querendo falar com você, seja para te exortar, seja para te consolar, ou para te edificar, ou até mesmo para que você esteja atento. Quando Caim, irmãos, estava prestes a matar Abel, o que o Senhor fala a ele? Olha, fica aí, cuidado que você está a ponto de ultrapassar a linha. Muitas vezes nós precisamos entender que o que está sendo ministrado aqui não é para outros, é para nós. Isso é bom, isso é maravilhoso. Quando nós entendemos isso, a gente não fica perdendo a palavra do Senhor pensando, deixa eu ver quem que eu conheço, será que... Não, é para mim, Senhor. Se é para minha exortação, me perdoa, eu quero melhorar, eu quero ser transformado. Se é para minha consolação, Senhor, amém. Eu quero continuar contigo. Nós precisamos cada vez mais entender que o Senhor está aqui neste lugar.
Então, nós não fugir um pouco aqui do foco, irmãos. Então, nós não podemos parar de orar. Nós devemos orar, porque a oração, ela faz parte do cristão. É quando você fala com Deus, é quando você joga para o Senhor todos os seus anseios, os seus medos, os seus projetos. É você colocar assim: Senhor, a minha vida não está nas minhas mãos, a minha vida está nas tuas mãos. Então, tudo que eu penso, tudo que eu quero, eu vou colocar nas tuas mãos, e faça a sua vontade. Isso é oração, isso é você falar com Deus. Às vezes a gente acha que oração, irmãos, é algo assim, né, o sublime da divindade, poderosíssimo Deus. Não, é você falar com todo o seu coração: Senhor, me perdoa, eu fiz isso. Senhor, eu quero muito um emprego melhor. Senhor, eu quero muito servir na tua casa. Eu quero muito tocar algum instrumento para te adorar. Senhor, eu quero muito entrar no ministério de louvor. É você colocar o seu desejo ali, e o Senhor irá te responder. Amém? Irmãos, o nosso maior exemplo... Estou falando muito rápido, irmãos? Não, amém, né? Irmãos, o nosso maior exemplo é o próprio Cristo. Cristo Jesus teve uma vida de oração aqui na terra. Cristo Jesus, ele teve uma vida de oração. Toda manhã ele acordava, toda madrugada, e ia orar ao Senhor para fazer os seus afazeres. Irmãos, Jesus Cristo venceu o Getsemane em oração. Ali naquele momento ele estava ali: Senhor, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Naquele momento ali, o Senhor já estava ali sendo revestido para enfrentar tudo aquilo que ele iria enfrentar posteriormente, o peso de todos os nossos pecados. Irmãos, quando nós entendemos que oração tem poder para que você se prepare para a guerra, oração tem poder para que você se prepare, para que você tenha uma vida abundante na presença do Senhor, e não tropece, não fraqueje, porque você sabe, você tem intimidade com Deus. Irmãos, durante todo o período da vida de Jó, o período que ele mais teve intimidade com o Senhor, que ele mais ali teve comunhão com Deus, a ponto de ele falar assim: Senhor, antes eu conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É pelo fato de ele entender, porque ali ele estava em um momento de intimidade com Deus. Assim também nós precisamos ter intimidade com Deus. A nossa vida é sustentada pela oração. É o nosso momento de intimidade, é o momento de guerra, é o momento de louvor e edificação, quando nós oramos ao Senhor, seja no culto, seja em casa, seja no trabalho, seja nós estamos adorando a Ele. Quando nós começamos a adorar a Ele, nós começamos a ser edificados. Eu lembro que uma vez alguém trouxe uma pregação aqui, e trouxe esse dado, eu não lembro quem foi o amado que trouxe, eu acho que foi até a Carla. E quando nós oramos agradecendo e louvando o Senhor, o nosso cérebro, ele melhora, a nossa vida, nosso ânimo melhora, e isso é algo maravilhoso. Nós precisamos cada vez mais louvar o Senhor em todo momento, não só aqui na igreja. Quantos de nós paramos durante um louvor para orar ao Senhor? Quantos de nós paramos às vezes a pessoa não ora nem pelo alimento, né? Misericórdia, a gente tem que orar até pelo alimento, irmãos, e a gente pensa: ai, Senhor, é porque minha vida é tão corrida. Não, é porque a gente não dá prioridade a quem merece prioridade. Se Ele fosse de fato a nossa prioridade, nós iríamos orar todo o tempo. Irmãos, quem ora não se torna vulnerável às setas do inimigo. Mateus 7, de 7 a 8, diz: Pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abre-se-lhe-á. Irmãos, nós temos que entender essa dimensão, que a oração abre portas, que a oração faz o agir de Deus na nossa vida acontecer. O agir de Deus é maravilhoso. Se nós não orarmos, irmãos, nós não iremos ver a obra do Senhor Jesus. Outro ponto, nós não podemos terceirizar apenas a oração. Às vezes a gente quer só que fulano ore, que Beltrano ore, que o Ministério de Intercessão ore, e a nossa própria vida de oração com o Senhor é esquecida. Eu não estou falando aqui, irmãos, que não é para pedir, amém? Nós devemos pedir porque nós somos o corpo, e nós sabemos que a oração do corpo tem poder. Muito pode a súplica do corpo, do corpo unido, em um só propósito. Mas nós não podemos abrir mão de usar isso de pretexto, de muleta, para que a gente não tenha a nossa própria vida de oração. Se você precisa de libertação, se o seu parente precisa de cura, se você precisa de libertação de algum parente, tenha essa vida de oração, e você verá Deus agir na sua vida, e isso verá a vida dele ser transformada também. Jeremias 33:3: Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos e inacessíveis que não sabes. Salmos 116, de 1 a 2: Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou
para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Esse é o desejo do cristão, é buscar o Senhor enquanto estivermos vivos. Enquanto estivermos fôlego, nós devemos adorar a Deus. Enquanto nós tivermos fôlego de vida, como diz o Salmo, todos aqueles que têm fôlego de vida, louve ao Senhor. Esse deve ser o comportamento do cristão. Esse deve ser a nossa atitude diária de buscar a palavra do Senhor, de ter intimidade com Ele, de buscar ter uma vida de oração, para que você não possa ser enganado, para que você não possa cair em apostasia, para que você não possa tropeçar e acontecer com você como aconteceu com as virgens nércias, mas que você seja uma virgem prudente no nome do Senhor Jesus. Amém? Então, irmãos, quais são aqui os 3 pontos para a gente permanecer blindado em Cristo Jesus? Primeiro, como nós ouvimos, é permanecer na palavra de Deus. Essa é a base, não tem como você fugir daqui. Se você não viver, permanecer na palavra de Deus, você não será blindado. Irmãos, Cristo Jesus, Ele derrotou o inimigo apenas com a palavra, e muitas vezes o inimigo vem com a palavra para nossas vidas, e nós temos que ter ali a ousadia de entender, opa, isso aqui não, Deus não quer isso, na sua palavra não está escrito dessa forma, porque senão a gente vai cair. Então permaneça na palavra do Senhor. A blindagem espiritual começa com uma mente renovada pela verdade da palavra de Deus. Viva em comunhão com o corpo de Cristo. Nós precisamos estar aqui neste lugar, nós precisamos congregar, nós precisamos estar aqui na presença dos nossos irmãos e adorando ao Senhor juntos, porque aqui nós somos aperfeiçoados, aqui nós somos trabalhados, aqui nós convivemos em uma comunidade santa, que é a comunidade que nós iremos estar no céu. O irmão que você está olhando para o lado aí é o irmão que você verá no céu para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? Aquele que está do seu lado é aquele que estará no céu. Se você não gosta dele aqui na terra, como é que você vai querer que ele vá para o céu? Não, não existe, é impossível isso. Nós devemos ter cada vez mais comunhão com o corpo de Cristo, amém? E terceiro ponto, manter uma vida de oração e intimidade com Deus. Se nós não tivermos isso, se nós não tivermos intimidade com Deus, irmãos, nosso coração, seremos comparados à igreja de Éfeso, que estaremos fazendo as coisas, estaremos vindo aos cursos, estaremos ouvindo as palavras, muitas vezes falam assim, ixi, esse pregador aqui, ele está com heresia, vixe, essa música aqui, esse louvor aqui, ele está com uma coisa estranha, e a gente esquece de buscar o Senhor com todo o nosso coração. O primeiro amor, aquele que arde intensamente nossas vidas, é deixado de lado. Que jamais possamos perder o foco em Cristo Jesus. O Ministério de Louvor já pode subir. Irmãos, como nós acabamos de falar, irmãos, no início, irmãos, são os últimos dias, irmãos, isso é muito sério, irmãos. Se nós não estivermos pincados nessa palavra, irmãos, nós iremos ficar. Não é o desejo de Deus que nós fiquemos no grande tribulação, mas é o desejo que o Anderson sempre fala, não ache que vai ser fácil, né, você ficar, porque não vai, irmãos. E como o Anderson disse, se com o Espírito Santo, se com todo o apoio do Espírito Santo aqui na leitura, na comunhão com os irmãos, com o trabalhar de Deus, o agir de Deus, já é difícil, mas imagina na grande tribulação que você vai ter que dar ali, você tem que ser cabra macho, cabra fêmea ali para entregar por amor a Cristo. Não é porque você é rebelde ao sistema, não é porque você não é, por amor a Cristo, irmãos. Então que possamos cada vez mais estar blindados em Cristo Jesus, buscando ter intimidade com Ele em comunhão com a sua palavra, amém? Aleluia. Passo a palavra ao ministro